compartilhar com você a palavra de Deus nesta manhã de domingo, numa série Em Verdade. Sobre esse tema, iniciaremos essa série de explanações bíblicas das palavras de Jesus do Evangelho de João, explorando as vezes em que ele falou em verdade, em verdade. Então essa série tem por nome Em Verdade e objetivando o nosso crescimento espiritual, nosso aperfeiçoamento na fé que uma vez nos foi dada a todos os santos. Quero começar com o Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 51, que é muito interessante porque Jesus vai falar sobre a morte, esse assunto tão místico, muito desentendimento por parte da maioria, até dos cristãos, acerca desse tema, a morte. E nosso objetivo é, à luz da palavra de Deus, entendermos toda a verdade. Diz assim o texto, Jesus falando, ele diz, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Nesse início, queremos explanar essa expressão tão profunda e gloriosa, em verdade, né? No original grego, há uma colocação desta palavra no sentido do próprio amém, né? E nós usamos essa palavra para concordar, quando concordamos, né? Os ministros do Evangelho usam no final de uma oração, dando a entender, explanando que aquilo é verdade. Então, quando dizemos amém, estamos confirmando uma verdade, estamos declarando essa verdade, né? O nome de Deus é amém. Um dos nomes de Jesus Cristo é o próprio amém, né? Lá em Apocalipse, se dirigindo a uma das igrejas da Ásia, ele diz, assim diz o amém, né? Então, nessa série de estudos, quando falarmos em verdade, é como se falássemos assim será. É como se dissermos isto é realmente o que acontecerá. Esta é a verdade sobre o assunto. Não a filosofia humana, não as conjecturas filosóficas que tentam deturpar a palavra de Deus. Não, não é visão humana, é visão da palavra de Deus. Entendemos que o nosso guia de fé e regra para a vida é a palavra de Deus. Nós não estamos, como cristãos, embasados na filosofia humana. Estamos embasados na palavra de Deus. E Deus tem por especial apreço o seu nome e a sua palavra. Então, toda vez que você ouvir em verdade, as palavras de Jesus, as palavras do Evangelho, principalmente em João, entenda que tem a ver com a própria palavra amém. Assim será, assim é. E não há nada, nem ninguém, que vai mudar a palavra de Deus. Olhando para o texto de João, em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. A palavra de Deus, ela é a revelação de Deus para o homem. Nós vemos, dentre as revelações de Deus, a revelação de Deus ao homem pela própria natureza, a revelação de Deus
ao homem pessoal, né? Com Moisés, por exemplo, vemos Deus sendo indagado por Moisés cerca do seu nome, ao qual ele diz: eu sou, vos enviou. Assim foi a orientação para se dirigir ao rei do Egito, né? E este nome eu sou, ele define Deus, mas não quer dizer que Deus, como na ideia panteísta, é tudo o que existe na natureza. A natureza é criação de Deus. Nós somos criação de Deus. E dentre as coisas que ele criou, o homem é a coroa da sua criação. Deus não criou este mundo para deixá-lo alheio, para que ele se virasse sozinho. Deus é imanente e transcendente. Mas os homens confundem essa imanência e transcendência ou não entendem, né? Que os céus proclamam a glória de Deus, que um dia faz declaração a outro dia, que a lua, quando olhamos para a lua, devemos entender na linguagem bíblica, embora nem todos entendam isso, mas a lua significa testemunho. Deus vai dizer que a lua é a sua eterna testemunha no céu. Quando você olha para a linguagem bíblica, também em Apocalipse, você vai ver uma mulher vestida de sol tendo a lua aos pés. Esta mulher, se você não entender a linguagem bíblica, é Israel, que se vestiu de Deus, mas pôs a lua nos pés, pôs o testemunho nos pés. E quando o testemunho é pisado, nada mais resta, diz a palavra de Deus. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra, né? E se essa luz não refletir, assim como a lua reflete o sol, não tem luz própria, assim nós não temos luz própria. Nós temos a luz de Deus em nossa vida, a qual devemos refletir a este mundo de trevas. Então, essa confusão muitas vezes do que é Deus, de quem é Deus. Nós somos criaturas de Deus. A natureza glorifica a Deus. Os pássaros, quando cantam, glorificam a Deus, né? Um dia faz declaração a outro dia, como dissemos, né? A lua fala de testemunho, né? As estrelas, embora a sua grandeza, né? Na linguagem lá em Apocalipse, elas estão nas mãos de Deus, simbolizando os pastores. Então, quando você olha para um céu estrelado, você tem que entender que a tua vida está na mão de Deus. Quando você olha para uma noite iluminada por uma lua cheia, né, brilhante no céu, você tem que lembrar se você está tendo o testemunho de Cristo em tua vida. Testemunho de Cristo é o próprio espírito da profecia, né? É uma declaração veemente acerca de Cristo, da sua vida, do seu sofrimento, da sua morte, mas também da sua ressurreição e glória. O que acontece, amados, é que no mundo que vivemos, os homens não aceitam uma visão verdadeira de Deus. Eles criam as suas conjecturas, né? Criam as suas concepções para se justificarem, porque eles não querem acreditar na ideia de que haverá um juiz. Eles não querem acreditar na ideia de que haverá um julgamento, de que eles serão julgados. Então, eles criam seus próprios deuses, né? Há um filósofo na história que criou o seu próprio Deus, Baruch Spinoza, né? Um filósofo da nossa história. Ele criou uma conjectura de que não existe pecado, de que você tem que viver numa potência humana, né?
deixando extravasar essa potência. Ele creu em um Deus que é tudo, né? E ele misturou a ideia de um Deus que é a própria natureza, levando isso ao panteísmo. A ideia do panteísmo, Deus é tudo, tudo é Deus. E não é essa a verdade. A verdade é que Deus criou os céus e a terra. E que Deus usa a natureza para revelar o seu poder, mas que a natureza não é Deus. A natureza está sujeita a Deus. O homem está sujeito a Deus. Deus é espírito puro, imanente e transcendente, que ele pode interferir e ele interfere na história humana. Que ele pode, sim, descer, como os testemunhos e as teofanias bíblicas nos relatam, nas histórias bíblicas dos patriarcas, as manifestações de Deus ao longo da história. Os vigias, uma classe de anjos que descem à terra para verificar as coisas que estão acontecendo aqui. Isso você vê no livro de Daniel. Então, há uma interferência de Deus, há um agir de Deus e Deus está no controle. Mas a nossa concepção de Deus é bíblica. Deus é espírito puro. Ele disse, Jesus disse à mulher samaritana, Deus é espírito. Ali ele quebrou todas as barreiras geográficas entre samaritanos e judeus, todas as barreiras de local para adorar. Então, nesse texto e nessa série, queremos explanar a verdade bíblica, a doutrina do Evangelho, a doutrina da Palavra de Deus, né? E aqui ele está dizendo, em verdade, quem crê em mim, né? Quem crê nas minhas palavras, nunca morrerá, nunca verá a morte, né? No versículo 51, né? Quem guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Precisamos guardar a palavra de Deus em nosso coração. Porque essa ideia, por exemplo, de Baruch Spinoza, até hoje difundida, ela vai dizer que não existe pecado. Ele vai dizer que não existe pecado e que você tem que viver na sua potência humana. Ele vai justificar um assassinato dizendo que tal pessoa exerceu a sua potência humana sobre a outra. Só isso. E ele vai dizer, não há pecado. Você tem que viver a sua potência humana. Você tem que dar vazão ao teu corpo. E o que diz o Evangelho? Que aquele que destruir o corpo, que é o templo, Deus o destruirá. O que a Bíblia diz? Que haverá um julgamento, que haverá um juiz no grande trono branco. E ali multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo. E que naquele julgamento, que é o julgamento dos ímpios, a igreja não será julgada. A igreja já foi julgada no tribunal chamado Calvário, porque ali ela aceitou, ali ela nasceu como corpo de Cristo, aceitando o sacrifício vicário, substitutivo de Cristo, né? Quando ele morreu e se entregou por nós. Nós aceitamos o Calvário como revelação do grande amor de Deus. O sacrifício que substituiu eu, pecador, Jesus Cristo se coloca como substituto. E eu aceitei esse sacrifício. Estou justificado. Todos os cristãos que verdadeiramente recorreram ao Calvário como fonte carmesim estão justificados. Este é o julgamento. Ali os nossos pecados foram julgados, cravados na cruz. A igreja não passará senão pelo tribunal de Cristo para verificação de recompensas, de ganhos de recompensas ou perdas, mas não de salvação. Salvação estará garantida à igreja que aceitou o sacrifício vicário de Cristo. Mas no julgamento do grande trono branco, serão abertos pelo menos 3 livros neste julgamento. O primeiro é o livro da consciência. O que o pecador fez? O que o pecador falou? O que esse pecador fez durante o tempo de sua breve vida aqui na terra? O segundo livro é a própria palavra de Deus, em comparação com o livro da consciência humana. Ali, as
discrepâncias serão apontadas. E por último, o livro da vida e do Cordeiro, a qual será a verificação final de que o nome deste pecador não consta neste livro. Então, a condenação, a terrível frase de Cristo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado ao diabo e os seus anjos. Então veja o perigo da filosofia humana dizendo que não há pecado, que não há juiz, que não há juízo. Assim, muitos deles entraram por esse caminho de rebeldia a Deus. Baruch Spinoza, Nietzsche, entre outros. Mas que você possa ficar com a palavra de Deus, guardar esta palavra, porque a morte é real. A alma, ela não morre, o espírito não morre, mas a morte para a alma é a separação total de Deus. A morte para o espírito é a separação total de Deus e o lançamento no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então precisamos despertar, não cair na mentira filosófica humana, mas aceitar a verdade filosófica de Cristo, que venceu a morte. A morte é real. A alma que pecar morrerá. Morrerá nesse sentido. Separação total de Deus. Para nunca mais ver a face de Deus. Para nunca mais estar na paz do Espírito. Você vê que o Espírito Santo está na terra ainda e o mundo goza indiretamente dessa paz. Mas quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo deixará de exercer o seu papel aqui na terra, de convencimento do pecado, da ira e da justiça. Então, você, como cristão, não pode deixar de guardar a palavra de Deus, porque a morte é real. Descer à sepultura sem Cristo é descer a uma prisão, a uma escuridão, onde lá estão milhares e milhares de homens e mulheres que rejeitaram o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Você pode viver essa vida como você quiser, mas saiba que um dia você vai ter que prestar contas, E este vai ser o pior dia para o pecador, onde ele terá que se dobrar diante de Cristo e ouvir a sentença. Haverá sim um juiz, haverá sim um julgamento. Pecado sim conduz à morte. Pecado sim é errar o alvo. Pecado sim produz uma vida separada de Deus. Mas que você possa guardar a palavra de Deus, que o amém esteja em tua vida. Que nessa série estaremos estudando as doutrinas do Evangelho, nas expressões de Cristo, em verdade, em verdade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.